Olá, o seu programa de cidadania já está no ar. Fala, Defensor. E no programa de hoje você assiste a primeira parte de uma série especial sobre direitos da mulher. Nesse primeiro programa vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Veja quem são as nossas convidadas. A defensora pública Arlanza Rebelo, coordenadora do NUDEM, o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. Também participa do programa a psicóloga Cecília Teixeira Soares, pesquisadora em gênero e violências e, completando o nosso debate, a defensora pública Judite Regis, que também atua no NUDEM. Eu gostaria de começar o programa, então, falando a respeito, quer dizer, a gente está completando agora 9 anos, né, de Lei Maria da Penha, ano que vem 10 anos, quer dizer, uma data cheia até. O que a gente pode considerar que houve de avanço nesse tempo todo da lei? Bom, com a edição da Lei Maria da Penha, o grande avanço foi a visibilidade que se deu à questão da violência contra a mulher. E ao longo desses anos, nós que trabalhamos, né, com a defesa da mulher, temos visto um incremento de políticas públicas, né, os estados, os municípios, os governos, de modo geral, mais responsáveis, né, no sentido de buscar políticas públicas efetivas para o atendimento dessa mulher. E a Lei Maria da Penha, nesse ponto, ela que abriu as portas, né, para muitos desses serviços, no sentido de fortalecer uma luta, um enfrentamento que era muito antigo, né, de vários organismos, de várias instituições, e que a Lei Maria da Penha veio fortalecer quando não só ela não traz só aquele aspecto tão generalizado que as pessoas falam, que é a criminalização, como ela prevê ações conjuntas do Estado, governos, municípios, de enfrentamento a essa mulher, ações preventivas, ações de educação em direitos, né, o fomento, né, de novos serviços. Então, são ganhos que a gente vem percebendo com a Lei Maria da Penha, sem dúvida, né? Uhum. E a doutora Cecília, quer dizer, psicóloga, na verdade, as mulheres, elas têm sentido, quer dizer, a sua percepção que atua nessa questão de gênero, elas se sentem mais empoderadas justamente a partir da Lei Maria da Penha, quer dizer, elas têm esse conhecimento da lei e isso impacta no psicológico delas? Certamente. Eu acho que a Arlanza apontou bem, assim, que a partir da lei, esses serviços que já existiam foram mais fortalecidos, essa rede começou a atuar com mais força e essas mulheres começaram a perceber onde elas podem buscar ajuda, onde elas podem buscar proteção e onde elas podem buscar o crescimento delas para poderem sair dessa situação de violência, porque principalmente o que a Lei Maria da Penha fez em relação ao empoderamento das mulheres foi elas perceberem que não é natural viver nessa situação, né? Porque assim, você não sente a dor até você se movimentar. Quando você está preso por por alguma corrente, você não sente a dor a não ser que você se movimente, né? E algumas pessoas até justificam, tipo, mas coitado, ele está desempregado, ele está nervoso, né? Não era uma atitude bastante comum, assim? Exatamente. Então, a violência contra a mulher era alguma coisa natural, sim, né? E que muitas mulheres nem sentiam... Não é, mas... nem sentiam como violência, né? Então, na medida em que veio a Lei Maria da Penha e causou esse movimento no que as mulheres começam a se movimentar, elas começam a sentir essa dor dessas correntes que estavam mantendo elas presas nessa situação, né? Então, nesse sentido, a lei foi muito positiva, tem sido muito positiva. Uhum. E o NUDEM, quer dizer, do qual é o Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do qual a doutora Arlanza é a coordenadora, e a doutora Judite, ela também faz parte, também atua no NUDEM, que tem exatamente fazendo o dobro, né, da idade da Lei Maria da Penha, que completa 9 anos, e o NUDEM 18 anos. Então, acho que dá até para a gente traçar um paralelo, quer dizer, na atuação do NUDEM, o que até pergunto para as duas, né, que atuam, o que mudou, como era antes e como passou a ficar depois da Lei Maria da Penha? Quer dizer, houve um impacto no trabalho da Defensoria, no trabalho do NUDEM, que já atuava
pré-lei, né? Antes da lei existir? Na verdade, a doutora Arlanza foi quem criou o Nudem. Então, seria muito bom para ela, assim, falar sobre o assunto da criação, né, do Nudem e depois da lei ter vindo, como ficou. Hoje, Tudo bem, na mas verdade, da sua experiência, então. Isso, sobre isso é bom a Arlanza falar. Mas o atendimento do Nudem hoje, ele ainda encontra muita barreira, sabe, Cristiane? Junto ao Poder Judiciário. Nós ainda não estamos conseguindo, com efetividade, implementar todos os benefícios que a lei traz. A lei, ela é uma lei protetiva, né? É bom também a gente saber disso, porque muita gente acha que essa lei também é para punir o homem, porque a gente tem dentro, né, a questão da punição, dele merecer uma pena por ter errado. Uma sensação de justiça, né? Exatamente. Mas não é esse o intuito da lei. O intuito da lei é proteger a mulher, é afastar o homem da mulher, é evitar que ele fique mandando torpedos, WhatsApps, que ele divulgue imagens, né, íntimas, proteger o patrimônio para que ele não venda. Muitas vezes a mulher mora num imóvel de posse, está no nome dos dois, e ela tem medo de sair. Patrimonial, né? Com certeza, a violência patrimonial, a moral, a psicológica, a física. A gente também tem, dentro da Lei Maria da Penha, a guarda provisória dos filhos, porque essa mulher ela é muito vulnerável. Ela traz ali um contexto de culpa, um contexto de medo, de não conseguir enfrentar mesmo e sair daquele ciclo. E é importante que o Poder Judiciário modifique mesmo a visão, porque essa mulher precisa de alimentos, precisa da guarda dos filhos, precisa ser reconduzida ao lar, para que ela possa se fortalecer e sair dali. Então, eu acredito, né, a gente vai ouvir da Arlanza também, mas que com a vinda da lei, o Nudem ficou muito mais fortalecido e agora com a legislação, né, mais embasado para brigar pelos direitos da mulher. Há quanto tempo a doutora Judite atua no Nudem? Eu tô desde janeiro desse ano. Então é novinha no Nudem, é um bebê, exatamente. Um bebê. Então vamos ouvir, realmente só pode falar da experiência mais recente, exatamente, né? Então eu queria ouvir da doutora Arlanza, quer dizer que está lá já há muito tempo. Muito tempo. Então, quer dizer, a lei representou um marco nesse sentido no próprio trabalho do Nudem? Com certeza. Bom, primeiro eu devo corrigir que não fui eu que criei o Nudem. O Nudem já existia. Eu posso dizer assim que eu fui a defensora que escolhi o Nudem. Escolhi que atua mais tempo lá. Atuação. Atuo mais tempo e comprei esse trabalho, né? Fiz questão disso, realmente. E o Nudem, antes da Lei Maria da Penha, eu atendia mulheres e eu não tinha soluções jurídicas rápidas para essa mulher. Nossa, isso devia dar uma angústia, Era uma né? angústia, porque tudo eu tinha que mandar para uma vara de família, que demandava tempo. E quando não, eram os juizados que as mulheres iam para aquelas conciliações horrorosas, né, onde as pessoas não tinham a dimensão da violência doméstica, onde as coisas eram tratadas como crimes de menor potencial ofensivo. Pois era aquela história, né, da cesta básica. Cesta básica, né, da conciliação, né? Então, não havia esse entendimento da complexidade da violência. Com a Lei Maria da Penha, para o Nudem, né, que faz esse primeiro atendimento, essa mulher, né, o primeiro atendimento jurídico, orientação, saber qual é a necessidade dela, construir com ela uma solução para... Nós passamos a ter medidas, que são as medidas de proteção da Lei Maria da Penha, né, que a Judite falou e que são importantíssimas, porque a situação da mulher, quando ela vem nos procurar, ela tem anos de violência, é uma mulher que está muito fragilizada, que está com a autoestima muito baixa, e ela precisa de respostas positivas. E essa resposta positiva ela tem que ser rápida, porque senão ela desiste, senão ela volta, ela está naquele momento de achar que não tem solução para nada, que ela vai morrer também, mesmo. Desculpa também que antigamente era a própria mulher que entregava a intimação pro agressor. Porque proibiu isso. Quer dizer, então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma dignidade a essa mulher, né? Que essa mulher não era vista, da mesma maneira que ela era desrespeitada pelos seus agressores, ela também era desrespeitada por todos os órgãos
que a iam atender. Na delegacia, no judiciário, na defensoria, quantas vezes a gente não ouviu, por exemplo, uma mulher chegar e, em cima da hora de fechar um núcleo, por exemplo, porque ela quer ser atendida, foi agredida. E você ouvir colegas dizendo assim, a primeira vez? Não. Então pede para ela voltar amanhã. Como não fosse a primeira vez, não sendo a primeira vez, não é urgência. Mas imagina, né? Agora, eu queria até passar aqui para a doutora Cecília, imagina justamente para ela, até ela se encher justamente não sendo a primeira vez, até ela se encher de coragem, e a defensoria, aí de repente recebe, pode voltar amanhã, de repente é aquele tempo dela falar, vai ver que não era para eu ir. Exatamente. Não é? E as mulheres em situação de violência já estão numa situação muito delicada, primeiro por estarem sofrendo violência geralmente há muitos anos, né? E depois pelas dificuldades justamente que ela enfrenta nessa rede de serviços, né, com pessoas muitas vezes despreparadas e que vão julgá-la, né, e principalmente, se não é a primeira vez, acham que, assim, poxa, então ela também não está muito afim de sair dessa situação, né, a mulher... sempre dizem que ela é ambivalente, porque ela quer sair, mas ela gosta ainda do cara, porque o cara é pai dos filhos dela. Então... Mas a gente vai continuar falando sobre este drama dessa mulher vítima da violência, que não sabe exatamente, né, o que quer, o que deve fazer da vida, mas no próximo bloco, a gente vai agora para o intervalo, mas volta rapidinho aqui com o Fala Defensor. Não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema Direitos da Mulher. E a gente encerrou o bloco anterior, eu acabei cortando aqui a doutora Cecília, que ela falava justamente sobre a questão da ambivalência, às vezes quando a mulher chega para denunciar, e aí as pessoas às vezes olham, nossa, mas não é a primeira vez que ela é agredida, e depois ela não sabe se quer ficar com o marido, se quer continuar, se não quer. Quer dizer... Por que isso? É um certo preconceito também que essa mulher vítima de violência enfrenta por parte das instituições, dos órgãos de atendimento? Certamente porque essa mulher, de fato, tem muitas dúvidas, né? Tem muitas dificuldades de tomar essa atitude que, pelo lugar cultural reservado às mulheres, elas não são muito socializadas para tomar atitudes, né? Tomar atitudes de viverem sozinhas, de terem sua independência, né? Elas vão precisar de uma série de coisas, vão precisar organizar a vida profissional, vão precisar de um monte de atitudes que elas não estão podendo, naquele momento, tomar sozinhas. E essas dificuldades todas são tomadas como fragilidade, como dificuldades psicológicas dela. E, na realidade, não são, né? Então, a ambivalência da mulher não é só a ambivalência da mulher, é a ambivalência da sociedade em relação à mulher. Enxergam ela como essa pessoa aqui. Se ela não sai, ela, poxa, mas por que não se separa também? Por que não toma essas atitudes? E se ela sai... E se ela sai, é porque ela... então, como é que ela larga a família dessa forma? Sim, é julgada de todas as formas, É julgada, né? de todas as formas. E ela acaba numa encruzilhada, assim, né? Essa é uma situação, às vezes, complicada, assim, para as duas defensoras aqui que lidam com isso. Quer dizer, às vezes a mulher é dependente financeiramente do cônjuge, que normalmente, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, né, a gente está falando em violência doméstica, né? Quer dizer, do marido, do companheiro. E ela, muitas vezes, é dependente desse homem, né? Quer dizer, como é que a defensoria lida com isso, quer dizer, na hora de atuar, de conversar com essa mulher, né, na medida em que ela depende financeiramente desse homem? Bom, na verdade, quando atendemos essa mulher, nós começamos a construir com ela, né, a solução. Porque nada que eu tenha como resposta, né, vai valer se ela não entender e não se entender construindo essa solução. Então, eu até costumo dizer que a gente recebe a mulher cheia de não. Ela não sabe, não pode, não tem, e você tem que construir o sim. Então, inicialmente, é evidente que a Lei Maria da Penha, quando traz as medidas protetivas, incluindo alimentos, possibilidade de alimentos, ela pensa nessa fragilidade econômica inicial, para que essa mulher tenha uma base mínima financeira para conseguir se firmar. Agora, é evidente que quando atendemos, nós atendemos naquilo que a Cecília já falou, que é a rede de serviços. Quando eu atendo uma mulher, eu tenho que entender que o meu atendimento não é único, nem vai resolver esse problema, nem vai resolver a vida dessa mulher. É a soma desses serviços que vão
dá a ela uma segurança. Então, normalmente, nós encaminhamos essa mulher para um centro de referência de mulheres. É isso que eu queria saber. Qual é essa rede para essa ajuda? São centros de referência onde elas são atendidas. Muitas vezes são encaminhadas para tratamentos de saúde, são encaminhadas para trabalho, para cursos profissionais, né? Tendo sempre uma orientação, dependendo do centro. Muitas vezes tem grupos de mulheres onde ela socializa a situação de violência que ela sofre, que ajuda ela a sair dessa situação de vítima. Ela não foi escolhida para ser a vítima. Ela, outra. Então ela percebe que o espaço de violência não é um espaço escolhido para ela. Ela não é a sofredora do mundo, né? Isso faz com que ela enfrente essa situação, né? Uma outra que enfrentou. Uma rede de apoio, né? Exatamente. Então, a rede de serviços, ela tem essa ideia de trabalhar essa mulher na sua integralidade. Então, é profissionalizando essa mulher, dando a ela cursos, ajudando, né, um trabalho, uma vaga de emprego. Então, existem convênios, existem caminhos, né, entre esses vários serviços. E aí a Cecília, acho que pode falar melhor sobre isso. Eu queria só complementar, porque eu acho que quando a gente pensa no aspecto psicológico dessa mulher, não é alguma coisa daquela mulher só, não é mandá-la para uma terapia, é trabalhar justamente isso tudo, né? Para ela se fortalecer, tendo um emprego, tendo o apoio, né? exatamente, tendo o apoio de outras mulheres, né? E a gente tem resultados muito positivos nesses centros especializados, né? Que tem apoio psicológico, social e jurídico. Enfim, as mulheres podem, então, sair dessa situação e ver outras formas de estarem no mundo que não seja sofrendo violência, separando ou não desse marido, esse marido sendo preso ou não. Enfim, a Lei Maria da Penha não veio só para punir marido agressor, veio também para promover essa possibilidade da mulher ter outras formas de estar no mundo. E essa questão, por exemplo, medidas protetivas, né, que falam que seria justamente para afastar né, esse homem violento da mulher e tudo mais, né? Mas só que a gente vê muitas vezes que isso acaba difícil fiscalizar isso, né? Como é que isso é uma barreira que vocês ainda enfrentam, uma dificuldade? Não, isso não. Na verdade, o Nudem... Desculpa, é porque a gente às vezes vê casos assim na mídia que, vamos supor, o cara chegou no salão onde a mulher trabalhava, deu não sei quantos tiros, assim, ele já ficava rondando. Essa história de Minas vai ficar para sempre marcada, imaginário. Né? Imaginário, é verdade, mas é verdade. É porque foi gravado, então... Não, foi muito forte. Foi muito forte. Hoje, em relação à sua pergunta especificamente, nós temos já a DEAN mesmo entendendo assim, que a mulher, observando um descumprimento, né, de uma determinação de afastamento, ela pode ir até a delegacia com uma testemunha e, através desse testemunho, tomando o termo de declaração, dali mesmo já sai a ordem de prisão, né, desse homem. Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra mesmo é quando a mulher chega ao Nudem, a gente conseguir tirá-la daquela situação de inércia que ela fica, né? De não consigo fazer nada, minha vida está destinada a viver sofrendo. Então, esse contexto que a gente precisa montar para que ela saia, a gente só consegue realmente com a rede. Então, a gente, na Defensoria, através do Nudem, propondo as ações, a gente não faz só o pedido de medida protetiva, entendeu, Cris? A gente faz todo tipo de demanda que ela precise. Então, por exemplo? Alimentos para ela, alimentos para os filhos, a gente promove a ação de guarda, a gente fica muito atento à questão da alienação parental, porque volta e meia a gente está vendo isso, o homem agressor. Isso que eu ia falar, só para explicar para quem não sabe, a gente até fez programas assim de alienação sobre alienação parental, mas para quem não acompanha aqui sempre o programa, para quem não viu este programa, o que é alienação parental? Nós temos uma lei novíssima aí sobre alienação parental, que seria essa atitude do pai ou da mãe quando fala mal para o filho, afasta o filho do genitor. Então, essa pessoa que aliena sofreria algumas consequências, sofre algumas consequências. Mas a aplicabilidade ainda da lei não está a todo vapor, não. A gente ainda está tendo algumas arrumações. E dentro da Lei Maria da Penha, né, a gente não tem nenhuma menção.
Mas nós ficamos muito atentos na defensoria, porque a mulher já é frágil e o homem agressor vem e fala: você vai me largar? Eu vou pegar as crianças de você. Eles não vão ficar com você, você não tem condição. E às vezes até com o próprio adolescente, o filho adolescente, ele fala: você vai morar com tua mãe que não tem dinheiro? Fica aqui comigo, você tem computador, você pode sair, eu te dou roupa de marca. Ela não tem como viver. E então essa atitude é muito vista por nós, né? A gente tem esse cuidado de observar para promover a ação de guarda, o divórcio, o reconhecimento com a dissolução de união estável, possessórias, porque muitas famílias moram hoje no estado do Rio através de imóveis objeto de posse e que não tem registro, nome nem de um, nem de outro. Então, quem fica é quem tem a posse. E ela é expulsa de casa, a gente precisa reintegrá-la. Então, algumas demandas nós ficamos bem atentos para a gente estruturar a vida daquela mulher, né? Não é uma coisinha só que a gente faz, tem que fazer todo o contexto, completo, é o pacote completo. É um kit. E a doutora Arlanza falou no início do programa a questão da lei ser mais protetiva da mulher do que o caráter punitivo. Mas existe alguma preocupação? Se eu não me engano, a Lei Maria da Penha tem a previsão também de ter um certo acompanhamento psicológico em relação aos homens, não é? De justamente para que eles não voltem a... Isso na verdade, funciona efetivamente? Não é um acompanhamento psicológico. São encaminhados? São. A Lei Maria da Penha prevê como uma das possibilidades, né, o trabalho com homens. Um trabalho que nós chamamos de responsabilização. E que eu traduzo e toma que o filho é seu. No seguinte sentido, quando você atende um homem, e no juizado a gente vê muito isso. Não, doutora, mas eu agredi porque eu bebi. Eu estava bêbado, me descontrolei. Não, mas eu estava aborrecido porque tive um problema no meu trabalho. Me aborreci porque o jantar não estava posto na hora. Então, é sempre alguma coisa externa que faz com que aquele homem, que não é culpa dele, coitado. Então, a culpa não é dele. E o trabalho de responsabilização devolve para ele esse ato que é dele, porque a escolha da violência é dele. Ele, diante daquele estímulo todo, ele poderia ter feito um samba, ele poderia ter saído... Adorei. Né? Um tango, poderia ter se metido debaixo de um chuveiro frio, mas ele opta pela agressão. Então, a Lei Maria da Penha prevê esse tipo de trabalho, que não é uma terapia psicológica, um tratamento, que o homem está doente, não é isso. É uma responsabilização para ele ter consciência que a opção pela violência é dele. Entendi. Gente, homens, façam samba. Muito melhor, adorei, né, doutora Arlanza? Façam samba, façam rock, é muito melhor, muito mais divertido. Gente, o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação das nossas convidadas, a defensora pública Arlanza Rebelo, ela que é coordenadora do NUDEM, o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, a psicóloga Cecília Teixeira Soares, pesquisadora em gênero e violências, e agradeço também a participação da defensora pública Judite Regis, que também atua no NUDEM. E você, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, é o www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, então, você assiste a segunda e última parte da série sobre direitos da mulher. Até lá!